Você acompanha aí a classificação no campeonato. E traz Alain Prost com 81 pontos. Damon Hill com 58 e Ayrton Senna com 53. Apenas os três com possibilidades matemáticas de chegar ao título. Mas nunca esteve tanto para a conquista de Prost como hoje aqui no Estoril. São as mais variadas possibilidades. Ayrton Senna, para continuar na briga, tem que vencer a corrida. Não lhe interessa outro resultado. E mesmo vencendo a corrida, Prost não poderá ser mais do que o sexto colocado, porque apenas 20 pontos estarão em jogo daqui para frente. Damon Hill, se vencer, de qualquer forma, mesmo o Prost sendo o segundo, ele leva a decisão para as outras duas provas. Ou Hill ser o segundo colocado, desde que qualquer outro resultado, o título de tetracampeão mundial. Portanto, a transmissão para o Grande Prêmio de Portugal. 71 volta de muita emoção. Daqui a pouquinho, aqui no circuito do Estoril, com Damon Hill na pole position. A Globo, vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. A imagem do bonito circuito do Estoril, um circuito seletivo que exige muito de pilotos, de carros, de pneus. Seguramente teremos troca de pneus. Alguns pilotos admitem até a possibilidade de uma segunda troca. Lá pela 21ª volta, a possibilidade dos pilotos de frente já estarem trocando pneus. Um circuito com 4.350 metros. Aí você tem o Mundial dos Construtores, o título já conquistado pela Williams, a Benetton e a McLaren disputando o vice-campeonato no Mundial de Construtores. Eu dizia um circuito de 4.350 metros, 71 voltas, um total de 308 quilômetros mais 850 metros, que vai trazer Damon Hill largando na pole position. Damon Hill, que marcou um tempo excepcional, 1:11.494 a volta de Damon Hill. Para que se tenha uma ideia, Nigel Mansell no último ano largou na pole position com 1:13.041. Aí está Ayrton Senna, que vai largar na segunda fila. A primeira fila trazendo as duas Williams. Hill em primeiro, Prost em segundo com 1:11.683. A segunda fila as duas McLarens com Mika Hakkinen pela esquerda. Na terceira posição ele marcou 1:12.443. E Ayrton Senna pelo lado direito, que não é bom porque é o lado sujo da pista, por onde os carros não passam na reta. Ele marcou 1:12.491. A terceira fila trazendo a Ferrari de Jean Alesi e a Benetton de Michael Schumacher. Aí está Damon Hill, que venceu as últimas 3 corridas de forma consecutiva. A quarta fila traz Ricardo Patrese da Benetton e Gerhard Berger da Ferrari. A quinta fila trazendo Warwick da Footwork e Mark Blundell da Ligier. A sexta fila tem Martin Brundle da Ligier e tem J.J. Leto da Sauber. Depois Wendler e Johnny Herbert. Rubens Barrichello é o 15º colocado. Christian Fittipaldi larga na 12ª fila, na 24ª posição. O tempo parece firme, não faz muito calor, apesar do sol. Nós temos um vento forte, um vento frio. A temperatura é boa e não há, pelo menos por enquanto, nenhuma perspectiva de chuva. Aí a bandeira verde acionada e eles vão sair para girar os 4.350 metros do circuito do Estoril. Ficou ali o carro do Hill. Ficou ali o carro de Damon Hill. Tanto os que estavam atrás saíram. Olha só o que pode ser a grande sorte de Alain Prost. O Hill, que seria o mais indicado para lhe tirar a possibilidade de festejar o tetracampeonato, fica no grid largada. Ele ficando aí, a hora que pegar, ele vai ter que largar de trás do grid. Aí fica Damon Hill, perdendo a sua posição de pole position. Também pode facilitar o trabalho de Ayrton Senna. Ele, Mika Hakkinen, largando na segunda fila. Melhor ainda para o Hakkinen, que vai largar sem ninguém à sua frente. É como se ele estivesse numa primeira fila junto com Alain Prost, um pouquinho mais atrás do Prost. Aí vai saindo agora o Hill. Finalmente consegue fazer funcionar e consegue deixar o grid falso, o inglês Damon Hill. Eles já fizeram as duas curvas, a subida com pernas à direita e esquerda. Esta é a reta oposta e eles vão entrando na Hoffman. Aí a puxada para a direita, eles vão para outra parte mista. Christian por ali.
Aí você tem mais uma tomada aérea do circuito do Estoril. Aí uma sequência de curvas direita e esquerda, que acaba trazendo curvas rápidas direita e esquerda, como o S aí, e acaba levando para a parabólica, uma das mais terríveis curvas da Fórmula 1. A curva que não diria que tem dois traçados, mas tem uma modificação. Você traz para a tangência e depois é obrigado a sair um pouquinho, voltar na tangência e desemboca aí na reta do circuito do Estoril. Reginaldo Nemes vem chegando com a primeira participação rapidamente e o Rio perdendo a posição. Bom dia, amigo da Globo. O Rio perdendo a posição, facilita um pouco o próximo, mas facilita, eu acho, principalmente, Mika Hakkinen e Ayrton Senna. Porque, de qualquer forma, eu entendia que, mesmo com o Rio na pista, ele seria, nessa corrida, apenas um guardião para ajudar o Prost a conquistar o título. Eu acho que agora aumentam as possibilidades da McLaren. Fica muito bom para o Hakkinen, porque o Prost larga à frente, mas está na parte suja da pista, como acontece com a Ayrton Senna. Os carros da reta passam sempre por fora. Por ali é que é emborrachado e por ali é melhor de largar. Tá aí o Mika Hakkinen. Sua primeira corrida este ano na McLaren e na Fórmula 1 é quase como se fosse uma pole position ali. Ele larga por fora, na parte mais emborrachada. Se fizer uma boa largada, pode tomar na ponta. Última fila, vejam que o Christian veio, ele tem que largar na direita, ó. Ele veio lá na esquerda, só saiu no momento de ocupar o seu posicionamento. Ninguém quer andar aqui pela direita para não trazer sujeira no pneu. Hill fica lá atrás. Vai passar a bandeira verde, exatamente ali atrás de Damon Hill. Da pole position, ele parte para a última posição. Vai pintar a luz vermelha. Pode pintar decisão do Campeonato Mundial, luz vermelha. Aí vem a verde, vamos ver a largada. Hakkinen, Senna força. Hakkinen vai tentar tomar a ponta. Senna embolado pelo meio. Lá vem os dois. Hakkinen vai para cima. Senna vem também. Fica difícil. Prost fica para a quarta posição. E a largada de Jean Alesi pulando na ponta. Forçou Alesi. É o primeiro, Hakkinen é o segundo, Senna é o terceiro. Prost cai para a quarta posição e recebe a pressão ali de Michael Schumacher. Jean Alesi da terceira fila. Porque o que aconteceu? O Hakkinen foi prensando o Prost na parede. O Senna veio atrás do Hakkinen tentando posição. E se abriu todo o espaço da esquerda. Por lá, mergulhou. E Senna já vai para segundo. Por lá mergulhou o Alesi. Alesi é o primeiro, Senna é o segundo. Mika Hakkinen é o terceiro. Alain Prost é o quarto. Schumacher é o quinto. Uma largada importante que altera o panorama do início da corrida no Grande Prêmio de Portugal no Estoril. Altera totalmente, porque o Alesi, que veio, sabe lá por que lado, o que ele fez para chegar ali, ele veio costurando de todo quanto é jeito. E o Hakkinen, que ficou disputando, Hakkinen e Senna, quem tomava a curva pelo lado de dentro, o Senna mais do lado de fora, realmente, como disse o Galvão, apertou o Prost todo para um lado. E o Prost, que está aí só realmente para ser campeão hoje, tirou o pé e esperou os três entrarem. Com o Rio lá atrás, o Prost começa a jogar com a possibilidade, mesmo que o Senna vença, um quinto lugar serve para ele. Ele que já gosta de fazer a corrida calculada, vai fazer muito mais. Só que ele fica um pouco para trás e o Senna já vai botar pressão em cima de Alesi. Já vem para brigar pela primeira posição Ayrton Senna. Aí nessa curva tem esquerda, tem direita, para depois entrar na reta. Aí é que ele pode tentar pegar o vácuo, mas fala mais forte, fala mais alto o motor 12 da Ferrari. Aí a reta oposta. Aí é que Senna tentaria. Mas é mais potente o motor Ferrari. Senna com seus novos freios hidráulicos, que lhe permite frear mais dentro da curva, está chegando junto do Alesi. Está dificultando o trabalho do Alesi, que você vê que para controlar o carro já está balançando todo na pista na hora da freada. É a segunda volta de uma corrida que começa forte. Alesi é o primeiro, Senna é o segundo, Hakkinen é o terceiro, o quarto é Prost, o quinto é Schumacher. Prost já fugindo um pouco da pressão de Schumacher. Você vê que na parte de alta ali, como a Alesi abre um pouquinho, depois na hora de travar, de buscar o freio, o Senna chega. Aí a Alesi vem para completar a segunda volta em primeira, Senna vem buscando o vácuo. Em terceiro, Hakkinen, em quarto, Prost, e o Schumacher vem junto ali. Entrou melhor na parabólica o Schumacher. Os 5 primeiros. Lá vem para o mergulho do curvão. Dá 5G de pressão. As 5 vezes a força da gravidade em cima do pescoço do piloto. Ali à frente Alesi. E você vai de carona no carro do Senna. A sexta posição, Edberger. O sétimo é Blundell. Barrichello é o 14º colocado.
Christian Fittipaldi largou a mão, acabou ficando para a última posição. Damon Hill já está em 16º. Ele vai vir passando todo mundo. Com toda a potência, com a performance fantástica do Williams Motor Renault. É a pressão de Senna em cima de Alesi. Não deixando ele escapar, não dando sossego para o francês da Ferrari. E o Hakkinen acompanhando no mesmo ritmo de Senna e de Alesi. E o Prost fugindo um pouquinho de Schumacher e tentando chegar no bolo da frente. Aí o Alesi, que é compreensível, o jeito que eles vieram para cima do Prost, todo o cuidado que ele teve, tudo que ele não queria era bater na largada. Para já automaticamente, se alguém fizesse pontos para diminuir, adiar mais uma vez a conquista de um título que ele contava no Grande Prêmio de Monza na Itália. Foge um pouquinho, Alesi. Agora precisa ver se essa dificuldade a que o Reginaldo se referiu, com a pressão do Senna, o Alesi deixando escorregar o carro muito pesado, se isso não pode comprometer mais rapidamente os pneus de Alesi. A previsão de troca na 20ª volta. O Senna é especialista nisso, é uma de suas grandes especialidades, é saber determinar um ritmo no princípio que não comprometa tanto assim os pneus. Repare só, o Hakkinen vem para cima do Prost, o Senna vem no vácuo do Hakkinen e o Alesi sobrou o lado da esquerda. Quando ele jogou em cima dos dois, os dois recolheram para evitar a batida e o Alesi pulou na frente, arriscou tudo e se deu bem. Vamos na volta de número 4, num total de 71 voltas. E o Mika Hakkinen já vai ficando ali para a perseguição de Prost. O Berger fica mais longe, na 6ª posição. 7º para Blundell, 8º Patrese, 9º Brundle, 10º Karl Wendlinger, Barrichello, 14ª posição. E aí vem eles, para completar mais uma volta. Repare que o Schumacher, mesmo quando fica para trás, aquelas duas curvas rápidas que antecedem a parabólica e na parabólica, a performance dele é melhor do que Prost e ele entra na reta sempre mais próximo. Depois que o Prost consegue escapulir um pouco. Senna torna a pressionar Alesi. Alesi, Senna, Hakkinen, Prost, Schumacher. Não tenho nenhuma dúvida que a Fórmula 1 vai ganhando mais um nome de ponta com esse finlandês Mika Hakkinen. Ele ali na frente do Prost, ali na 3ª posição. Eles estão na volta de número 5 de um total de 71 voltas. O normal aí seria o Senna tentar entrar na reta colado. Deu uma escapulida aí o Alesi. Tentar entrar na reta colado para pegar o vácuo. Sair da parabólica colado. Mas aí tem o problema da potência do motor do Alesi. Ou pode ser que ele tente alguma coisa numa freada mais atrasada, uma manobra mais arriscada na parte do meio do circuito. Mas é difícil. Aí é que ele teria que entrar bem coladinho para pegar o vácuo. Para compensar na falta de pressão à frente do carro, a menor potência. Essa foi a volta em que ele conseguiu chegar mais perto aí nessa reta, mas ainda não foi suficiente. Agora você vê a diferença, a dificuldade que o Senna está tendo para ultrapassar o Alesi e a facilidade com que ele teve para ultrapassar o Mika Hakkinen, que é como um piloto de 25 anos, aí faz a melhor volta da prova, agora um 19,021. Praticamente novato e um piloto muito rápido, sempre considerado muito rápido, um piloto que se deu muito bem nos treinos, mas veja o que é a falta de corrida. Ele que passou o ano todo sem correr, porque passou o ano apenas fazendo testes para a McLaren. Na hora de disputar uma posição, na hora que o Senna tocou por dentro, ele já tinha perdido. E quando ele foi buscar o freio, já não estava em boa posição, já deu uma balançada e já teve que recolher. Damon Hill consegue passar Rubens Barrichello, vai para a 14ª posição Damon Hill, Barrichello em 15º. E o Hill já ganha também de Herbert, já ganha mais uma posição. Vem se recuperando o Damon Hill. Daqui a pouco ele chega aí entre os 10, mais um pouquinho entre os 6, mas chegar nessa briga aí já fica mais complicado. E esse esforço que ele deve estar fazendo para andar no limite deve comprometer também mais os pneus de Hill do que os que estão andando aí na frente. Eles vêm para completar a 6ª volta, já não entrou tão perto Ayrton Senna. Você tem a câmera colocada na parte atrás do carro de Senna e vem ali o bico atrás, entre os aerofólios traseiros, o bico do carro de Hakkinen. Se aproxima Mika Hakkinen um pouco de Ayrton Senna. Perde um pouco de contato Senna com Alesi.
Prost fica um pouco mais para trás. Quem está forçando agora é Mika Häkkinen. Olha como ele usa a pista inteira e mais um pouco. Alesi, Senna, Häkkinen, Prost, Schumacher. Aí não há diferença. O Berger já está mais de 5 segundos atrás do Schumacher. Depois vem 3 pilotos. Blundell, Patrese e Brandon, os 3 coladinhos. E todos eles colados ali atrás do Berger, que é o 6º colocado. Barrichello está na 15ª posição. Christian Fittipaldi permanece ali atrás. Ele que não teve uma boa largada. Senna aperta todos os botões que tem direito ali no seu volante e no seu painel. Além dos de mudança de marcha, que a marcha que é feita por trás, tem botão ali para baixar o nariz do carro, para levantar o nariz do carro. Aí ele abaixa. Tira a pressão aerodinâmica na frente. Olha o Schumacher como acompanha de perto também o Prost. O Senna teria que fazer uma entrada de parabólica muito precisa para sair já pegando o vácuo da Ferrari. É o que acontece também com o Schumacher. Repare que ele bota pressão no Prost. Quando chega na parabólica, aquela curva longa de altíssima velocidade, o Prost abre um pouquinho na estabilidade do seu carro e na potência do motor. Quando entra na reta, consegue escapulir. O Schumacher também não pressiona. Não dá para vir disputar a freada no fim da reta. Olha o Damon Hill descascando lá atrás. 1:18.851, volta mais rápida. O Hill vai subindo, já é o 11º colocado. Final da volta de número 7, Hill já na 11ª posição. Ele já vem aí 15 segundos atrás do pelotão. Os primeiros colocados estão virando na casa de 19. Depois vem aquele grupo do Berger, Blundell, Patrese, Brando e Vendrick virando em 20. Era o tempo do Hill, porque ele estava preso no tráfego. Então, no momento em que ele se vê livre, pronto, ele vira 18. E foi como ele fez a melhor volta na prova. Mas tem tráfego ainda pela frente. Ele já deve passar à frente do Wendlinger nesta volta de número 8. Agora que eles estão completando. Quando o Hill completar, já deve vir na 10ª posição. Os 5 primeiros completaram. O Berger passou, trouxe Blundell, que trouxe Patrese, que trouxe Brandon. Os 9 primeiros. O 10º deve ser Hill. O 10º já é Damon Hill. Ele está 2:06 atrás de Karl Wendlinger. Por exemplo, agora ele passou o Karl Wendlinger, que tem 3,5 para o Brandon. Agora é o trecho que ele pega uma pista mais ou menos livre, deve fazer uma volta muito boa e encostar de uma vez em outros 4 concorrentes. Nós temos esse primeiro pelotão com 5, aí um espaço de 7 segundos, e vem um segundo pelotão com 4. Berger, Blundell, Patrese e Brandon. E o Hill chegando ali, teremos 2 pelotões de 5 carros e um intervalo de 7 segundos entre eles. Aí nós vamos na volta de número 9. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 3 da tarde. Aí o Schumacher que não desiste. O drama dele é aí, ó, na parabólica. Ó. É o mesmo drama do Senna para tentar a aproximação definitiva em cima de Alesi. Senna tenta pegar o vácuo, não consegue. Mexe um pouco no traçado. E o Prost, que sem dúvida poderia chegar. A não ser que tenha problema, é claro que ele poderia chegar ali no Mika Häkkinen. Mas ele não quer estar nessa briga doida aí da frente, não. Por enquanto está cômodo para ele. Senna tenta jogar os... Olha, segura que a barata sai, Alesi. Senna tenta jogar os pontos do campeonato. O Mika quer mostrar serviço. O Alesi, pela primeira vez, está na ponta. O Prost sabe que a briga ali vai ser intensa e ele fica um pouco mais atrás. Você viu como ele chegou na freada ali da Hoffmann? Olha, a Ferrari liderar uma corrida é uma coisa incrível, até para o mais fanático torcedor. Porque na corrida passada em Monza, quando a Alesi chegou ao pódio, fazia 2 anos que a equipe não conseguia um pódio sequer. Senna tentando abrir ali de Mika Häkkinen, que recebe a pressão de Prost. Aí no S, Senna também corrige. Nas Pet. Explodiu ali, hein?
companheiro de Rubens Barrichello. Rubinho segue na 15ª posição, coladinho atrás do Herbert. Christian Fittipaldi já é o 24º colocado. Aí está fora da prova o Naspetti. Alesi consegue um refresco de novo depois das duas grandes curvas do fim da reta. Vamos para a volta de número 11 de um total de 71 voltas. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Samoa. Mais um segundo a ser tirado de diferença e Demorril vai chegar na briga por aquele segundo pelotão que vem da 6ª até a 10ª posição. Senna perde um pouco de contato com a Alesi. Daqui a pouco nós vamos começar a ver o que acontece com a dirigibilidade dos carros, com problema de pneu. Aí não há possibilidade de tentativa de ultrapassagem. Senna foge um pouquinho para receber ar frontal. Anda muito próximo, muito embutido ali. Ele abre um pouquinho, recebe um pouco de ar, controla o aquecimento do carro. O Alesi abre. Também fez a volta mais rápida, 1:18.787. Senna virou 19:1, 4 décimos atrás. Hakkinen 19:5, Prost 19:5, Schumacher 19:2. E o Hill virou 1:24.83, porque ele já está atrás. Ele já colou no Martin Brundle. Então, enquanto ele não passar agora, ele está no mesmo ritmo de Blundell, Berger, Patrese e Brundle. O Blundell é que passou o Berger. O 6º é Blundell, o 7º é Berger. Aí sempre a Alesi na frente. Xuxa fazendo uma festa com Fagner, Joana e o grupo só para contrariar. Hoje às 14h. 14ª etapa do Mundial, o Grande Prêmio de Portugal. Grande Prêmio de Portugal que na última temporada apresentou a vitória de Nigel Mansell com a Williams, com Berger em segundo, de McLaren, Senna em terceiro, Brundle em quarto, Hakkinen em quinto e Alboreto em sexto. Ayrton Senna vira 18.5. Faz a volta mais rápida, olha aí, confirmando para você, 1:18.570. Alesi, Senna e Hakkinen virando na casa dos 18. Prost, Schumacher e Blundell na casa dos 19. Hill já passou Martin Brundle e já é o nono. Em forte recuperação, Damon Hill. É uma recuperação bastante rápida. É um piloto que não está afim de esperar, não. Negociar muito a ultrapassagem. Daqui a pouco ele chega nessa 6ª colocação. Mas aí é que é o problema. Porque no momento o 6º já está para Schumacher 11 segundos. Quer dizer, até o Hill chegar lá, já vai estar uns 13 segundos de diferença. E aí é que é o problema dele. É certo que o Hill vai poder andar um pouco mais rápido que o pelotão. Porque seguramente ele pode andar mais rápido do que o Alesi, que está determinando o ritmo desses 5 primeiros. Mas aí já não dá para tirar de forma tão rápida a diferença. Aumenta a diferença de Senna para Hakkinen. Senna aperta em cima de Alesi. Senna vira outra vez 18.5, é um relógio. 1:18.8 Alesi, 1:18.5 Senna. 1:18.8 Hakkinen, 1:18.8 Prost, 1:18.9 Schumacher. Aí vem os 5 primeiros. A diferença de Schumacher para o quinto, para Blundell, que é o 6º, é de 11 segundos. Hill já passa para 13 e já é o 8º. Hill é o 8º e já está colado no Berger, que perde rendimento. Há 2 voltas atrás, o Berger era o 6º. Uma volta atrás, ele era o 7º, 1 segundo atrás do Blundell. E agora ele já está 4 atrás. O Blundell virou 18.9, o Berger virou 20.6. Está encostando ali
tinha escondido atrás da placa. Pinto uma Tyrrell parando ali. Aí o Mika Hakkinen. Olha como ele vai usar a zebra inteira. O próximo não chega nem perto da zebra. Ai, ali, ó. Um carro de passeio. Parece estar confortavelmente sentado no banco de trás, lendo o jornal, e o motorista na frente com todo cuidado. Alesi, 18,6. Senna, 18,9. Foi a vez de Mika Hakkinen virar em 18,5. Senna fez 2 voltas muito rápidas. E agora, como um pouco mais lento, o Hill já passou o Berger. O Berger tem problema. Hill é o 7º colocado, começa a movimentação de boxe. Brando foi o primeiro, trocou e saiu. O Kyo Katayama é aquele carro que a gente viu ali fora. Ficou na curva número 8 do circuito. Com a sua Tyrrell. Olha o Prost. Em cima do Mika Hakkinen. Por isso que o Mika fez aquela volta 18,5. Sentiu ali a pressão de Alain Prost. Martin Brundle já vai para a troca. Eu dizia, na volta 20, eles estão na 15. O Brundle, que estava andando aí na 8ª posição, já foi para a troca de pneus. Alesi, Senna. Prost põe pressão em cima de Mika Hakkinen. Aí vem toda a experiência de Alain Prost, fazendo o seu grande prêmio de número 197. Virou 18,5 agora. O mesmo Alesi. Alesi faz a melhor volta, 516. 1,18,516. Senna 18,6. Hakkinen 18,8. Prost 18,587. Mas já não é mais do Alesi a melhor volta, já é do Hill. 1,18,204. Olha aí. Prost vai para a ultrapassagem em cima do Mika Hakkinen. Fecha daqui, que fecha dali. O Prost não quer arriscar. Recolheu o trem, o Schumacher encostou. O Mika Hakkinen já começa a apresentar problema de pneu, hein? Você vê que ele já é mais difícil a freada. O Senna já escapole ali na frente. O Schumacher balança ali atrás e o Mika não quer vender a posição. Mas o Prost, se ele fizer bem essa parabólica agora, na reta o Mika Hakkinen não tem muito o que fazer para segurar o Prost. Eles vêm para completar a volta de número 16. Consegue abrir um pouco. Prost não faz aproximação. Alesi e Senna virando 19. Hakkinen, Prost, todo mundo virando 19. Os pneus começam a piorar. É aquilo que eles esperavam e que a Goodyear recomendou a todas as equipes, que realmente troca de pneus, sem dúvida, talvez até 2 para algumas equipes. Você vê que com 16 voltas, ele já começa a sentir uma deterioração bárbara do pneu. E o Hill faz, olha só, 1,17,931, está ainda na 7ª colocação, mas é o piloto que anda mais rápido na pista agora, quase 1,5 segundos em relação ao líder, que é o Alesi. Alesi, Senna, Hakkinen, Prost, Schumacher, Blundell são os 6 primeiros. E 2 segundos atrás de Blundell já vem Damon Hill. Mas vem que vem danado. E o Prost vai para cima do Hakkinen ali. Olha aí como o Prost se aproxima. Aquela confirmação da volta que nós informávamos aqui, 17.931. A volta mais rápida de Damon Hill. Eles estão na volta de número 17. Daqui a pouquinho vai pintar troca. Por enquanto só o Martin Brundle parou para fazer a troca dos pneus. Alesi e Senna no curvão. Alesi 19,0, Senna 18,3. Ele recupera a diferença. Hakkinen 18,7, Prost 18,7, Schumacher 18,7. Impressionante. Terceiro, quarto e quinto colocados no mesmo 10º de segundo na volta de número 17. Essa foi uma volta ruim de Alesi, que o Senna chegou totalmente. Agora é de dar os parabéns para o Alesi segurar esse carro, mantendo a liderança até agora à frente do Senna. Alesi e Senna. Veja como tem mais saída de curva a Ferrari.
a curva de potência do motor, como responde melhor na saída de curva a Ferrari de Jean Alesi. Mais um S longo. Para dar uma tomadinha e mergulha de novo. E vamos de parabólica. Aí que ele dá uma saidinha, ajeita de novo, vai na zebra e tome reta. Prost lá em cima de Hakkinen. Pode tentar pegar o vácuo. Pode tentar ultrapassagem Prost. Ele não veio bem no vácuo, tirou um pouquinho para a direita. Aí fica mais difícil. É que se mergulhar no vácuo ali, vai ter que disputar a freada lá dentro da curva e ele não quer. Tá certo o Prost. Não quer arriscar. Tá com tudo na mão aí. Nessa quarta posição. Ele que você sabe já declarou a sua aposentadoria. Corre mais aqui em Portugal. Corre no Japão, corre na Austrália. E é curioso, o Grande Prêmio da Austrália será o de número 199. Estaria faltando um para ele completar a impressionante marca dos 200 grandes prêmios. Você vê como é o destino na Fórmula 1. Aquela corrida da Austrália que choveu bastante, que o Prost se recusou a correr. Se ele tivesse entrado naquela corrida, ele completaria na Austrália o Grande Prêmio de número 200. Foi em 1989. Ele campeão naquela batida com Senna, mesmo o Senna ganhando depois do Japão. Classificaram o Senna, choveu. Na Austrália, em Adelaide, ele se negou a correr. Galvão. Roberto Cabrini. Seja à vontade, Cabrini. Aí dos boxes, estava aguardando a sua presença. Neste momento, a equipe McLaren em posição de troca de pneus. Roberto Cabrini acompanhando tudo nos boxes aqui no Estoril. Alesi vai pegar tráfego, hein? Ele vai pegar um carro da Escuderia Itália ali. Passa a Senna, vem por dentro. Abriu o Alboreto. É aquilo que eu disse. Quem já andou na frente, quem já ganhou corrida, sabe da encrenca de quem vem brigando pela primeira posição. Então o Alboreto abriu logo. Final de corrida para Ayrton Senna. Final de corrida para Ayrton Senna. Explodiu o motor. Sem aviso nenhum, hein? Foi a primeira fumaçada que deu. Explodiu de uma vez o motor de Senna. Você viu que ele fez a ultrapassagem em cima de Alboreto. Fez a ultrapassagem em cima de Alboreto. E aí, imediatamente, quando buscou aceleração, tentou acompanhar o Alesi, na mudança de marcha, foi embora o motor Cosworth de Ayrton Senna. Aí abandonado o carro do Senna, ele que vinha na segunda posição e com boas chances de vitória, que o Prost não ia arriscar. E a tendência era vai poupar mais os pneus, aguardar a posição correta. Mika Hakkinen vai para a troca. Prost vai para a ponta. Alesi e Hakkinen. Prost vai para a ponta. Provisoriamente na ponta, Alain Prost. Aí o Alesi. Prost se aproxima ainda mais do seu quarto título mundial. Porque o Senna tinha tudo para tentar uma vitória. E o Prost em quarto. Olha, ele está lá, pô, que troca da Ferrari, o que é isso? Eles voltam praticamente juntos, foi boa a troca de Hakkinen também. Olha o Hakkinen, o que ele vai fazer aí com o Alesi? Pneus frios, enlouqueceu o finlandês. Olha só o que ele faz. Vai para cima, vai voltar. Ficou possuído o finlandês Mika Hakkinen. Você vê que vem ali atrás o Berger e o Patrese. Prost é o primeiro, Schumacher é o segundo. Alesi é o terceiro, Hakkinen é o quarto. Depois tem Hill, Lundell e Berger. Mas o Hill já pulou ali na frente. E o Hakkinen quer porque quer passar o Alesi. Senna estourou o motor na 19ª volta. Vamos esperar para ver o que acontece aí. O Mika Hakkinen saiu com tudo. Confirmar. No final da 21ª volta, Schumacher vai para o box. Ainda é marcada a posição de Schumacher, mas o Hill pode até passar em segundo, hein? Damon Hill passa na segunda posição. Damon Hill passa na segunda posição. Passou Hill, Schumacher vem voltando. Ele entrou na frente de Alesi e Hakkinen.
Os dois chegaram no curvão embolados. Alesi e Hackney. Prost é o primeiro, Hill é o segundo. Mas eles têm que parar para trocar. Depois vem Schumacher. Depois vem Alesi. Depois vem Mika Hakkinen. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Samoa e Colinos. Aí nós vamos na volta de número 22. Nas voltas 19 e 20 tivemos troca de pneus. Aí o próximo, por enquanto nada de trocar. Passa o próximo completando a volta de número 22. Prost é o primeiro. Segundo é Hill. E olha, pela segunda vez o Prost estabelece a melhor volta na prova, virando 17,7 na volta anterior e 17,5 agora. Sem os carros à frente, ele pode andar no ritmo mais forte. Ou seja, comprovação de que ele não passava porque não queria assumir nenhuma espécie de risco. Ele corre para conquistar o tetracampeonato hoje. Prost e Hill é o segundo, Schumacher é o terceiro, Alesi o quarto e Hakkinen o quinto. Curioso é que Alesi e Hakkinen fizeram uma troca muito rápida e perderam a posição para Schumacher. Deve ter entrado muito mais rápido pelo boxe adentro do que os dois. Aliás, dava a impressão mesmo de que o Alesi entrou muito lento. Barrichello é o 12º colocado. Rubens Barrichello na 12ª posição. Aí você vai vendo Alain Prost. Christian Fittipaldi é o 20º. Ele está aí exatamente à frente do Prost. 12ª posição para Rubinho, 20ª para Christian. Prost vira 17,9. Está com o pneu todo ainda. Pois é, exatamente no momento em que os outros carros todos já consumiram o pneu, pelo menos para a primeira troca, o Prost ainda virando 17 sem trocar pneu. E Schumacher agora com o pneu novo vira 16,9. É a melhor volta da prova. O Hill está 15 segundos atrás do Prost. Schumacher 4,7 atrás do Hill. Alesi 4,5 atrás de Schumacher e Mika Hakkinen colado em Alesi. Berger é o 6º colocado. Teoricamente o Prost tem que parar. Então o que ele deve estar tentando? Um ritmo bem forte. Agora, enquanto tem pneus, para abrir a maior vantagem possível, para fazer a troca de pneus e voltar na primeira posição. Nesse momento, Galvão, a equipe Williams ainda não está posicionada para a troca. Você vê como o carro do Prost ainda tem folga para resistir aí com esses pneus. Ele, no momento, ele tem 15 segundos em relação ao Hill e o Hill tem 5 segundos em relação ao Schumacher. Quer dizer que o Prost teria em relação ao primeiro adversário de outra equipe, que é o Schumacher, teria no momento 22 segundos. Não é ainda o suficiente para ele tentar uma troca e voltar na liderança. Ele precisa um pouquinho mais. Ele está exatamente atrás ali de Aguri Suzuki. Atira, mas passa, é uma viagem. Aí no passeio. Lá vai Prost. Schumacher tira um pouco a diferença para Damon Hill. Com pneus novos. Virou 18 cravado, o Hill virou 19,6. Pois é, e aí está o grande problema do Prost, que ele não vai conseguir aumentar essa diferença para fazer uma troca e voltar. Porque o Schumacher, que já tem pneus novos, a tendência é só diminuir e apertar o Damon Hill. Assim que a equipe Williams estiver pronta para a troca, o Cabrini vai anunciar de lá. Por enquanto, permanece no computador a informação de que o Senna só parou na curva 5. Não tem a informação. Olha, a gente viu o motor explodir, mas o porquê? Aí vem o Prost. Absoluto para completar mais uma volta. 33 minutos de prova. Prost completa a volta de número 25 e abre a volta de número 26 de um total de 71. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver.
Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão, Samoa, Colinos e Brahma Chopp. Aí segue o Prost, firme na ponta, o Rio, 16,8 atrás. Prost virou 17,8, o Rio virou 18,9. O Rio é que não está conseguindo ir bem, Patrese. Patrese. E a Williams já está posicionada nesse momento para a troca de pneu. Patrese parou na 8ª posição. O Patrese faz a sua troca, 4,93, também é uma boa troca. Mas o Schumacher é que aperta o Damon Hill, tirando agora aquela diferença que era de 4 segundos, que era 4,7, aliás, já está em 1,9. Porque Hill, é claro, é que sente mais o efeito do desgaste de pneus, porque ele teve que sair lá de trás e vir ganhando posição, teve que acelerar, frear, teve que gastar muito mais o pneu. O Prost mais tranquilo, ele fez aquela corrida de espera e sente menos o pneu. Tanto que o Prost vira 17,8 e o Rio já vira 18,9 e está ameaçado pelo Schumacher. O Binho acabou de trocar de pneu. Rubens Barrichello fez a troca, o mesmo acontecendo com De Cesaris e com Derek Warwick. E aí o Mika Hakkinen, sempre atrás ali do Alesi. O Alesi até agora não teve boa vida, não. Primeiro ele teve a pressão de Ayrton Senna e agora tem a pressão de Mika Hakkinen. Você viu o Rio passando. Péssima volta do Rio. 1,28,35. E com isso segurou o Schumacher, que virou 19,4. E segurou o Alesi e segurou o Hakkinen. Aí não há diferença. E com isso o que acontece? O Prost é que vai embora. Agora o Prost já tem tempo para fazer essa parada, talvez, e voltar na frente. Quem sabe não é até uma própria ordem do boxe, do Rio se manter na pista aí, mesmo com os pneus já gastos, segurando esse pessoal todo atrás. É uma estratégia compreensível. Uma outra coisa que é importante, o pneu se desgasta. E quando você troca, você tem 2 ou 3 voltas. Primeiro uma de aquecimento, depois 2 ou 3 voltas muito rápidas. E depois, pela característica da pista, você praticamente não tem diferença entre quem trocou, tem o pneu aí com 4 voltas apenas ou 5, e aquele que vem no início. Aquela grande vantagem para andar nos 16, como mandou o Schumacher, rapidamente deixa de existir. Prost virou 18,4. Está pintando segunda troca mesmo. Hein? Schumacher era ali em cima de Rio, mas não tem potência. Andar atrás assim, ele andou atrás do Prost por 19 voltas, até o Senna quebrar ali. Prost, Rio, Schumacher, Alesi, Hakkinen. São sempre os 6 primeiros colocados. Pau Sutil vem as atrações da pesada do Domingão do Falcão. Hoje às 3 da tarde. O Rubinho Barrichello, depois da troca, ocupa a 17ª colocação. Vai ser essa primeira volta que ele vai completar depois da troca, mas ele estava virando na casa de 1,20. E o Christian, virando 1,20,4, ocupa o 18º lugar. O Christian não tem intenção de efetuar troca de pneu como ele tem feito, aliás, nas últimas corridas. Se o carro aguentar, que é o que ele espera, ele vai até o fim sem trocar pneu. Rubens Barrichello tem a 17ª posição depois da troca dos pneus. E vai acontecer a troca da Williams. Vamos ver. Rio passa ali pressionado pelo Schumacher. O Prost já passou. Estamos na volta de número 29. Sonho Meu, a nova novela das 6, estreia amanhã. Vamos ver quem é que entra. Se é Rio ou se é Prost. Alain Prost cada vez mais perto do tetracampeonato mundial. Ele, Prost, que já anunciou oficialmente aqui no Estoril que abandona a Fórmula 1 depois deste ano, abrindo a vaga. Isso é tudo que se fala o tempo todo, o dia inteiro no autódromo, para Ayrton Senna na Williams na próxima temporada. Fica faltando confirmação. Senna não confirma nem desmente. E a Williams diz que dentro de uma semana anuncia os seus pilotos para 94. Aí o Pedro Lamy. Rio e Schumacher. Rio é o segundo, Schumacher é o terceiro.
Vem Alan Prost. E vai Prost. Tá Você vai correto. vendo aí o Damon Hill. Tá correta a equipe. Tá correta a equipe, porque se fizesse o Hill trocar, ele perderia a posição para o Schumacher e seria um perigo. O Prost deu aquela engasgadinha. Aquela danada que já complicou a vida dele. No Grande Prêmio de Mônaco, em largada. Deu aquela engasgada ali. Aí você vê Hill e vê Schumacher. Hill e Schumacher logo atrás tem Alesi e Mika Häkkinen. Aí Aguri e Suzuki. Abandonando. De César está na frente de Damon Hill. Eles vêm para completar a volta de número 30. Para colocar ordem na casa. Definir as posições e esperarmos a parada de Damon Hill. Aí você vai vendo o Hill. E vai pro box. Já puxou ali para a direita. Já puxou ali para a direita. Schumacher. Passa pela linha de chegada. Fecha a volta e é o primeiro. Prost é o segundo. Alesi o terceiro. Häkkinen o quarto. Hill no box. Só Hill agora pode evitar. E Prost. Aí com muito mais firmeza, né? E Prost conquiste hoje o tetracampeonato. Para isso o Hill teria que vencer a prova. E aí não adiantaria nem o Prost ser segundo. Mas ele vai voltando bem atrás. Schumacher é o primeiro, Prost é o segundo, Alesi o terceiro, Häkkinen o quarto, Hill o quinto, Berger o sexto. A equipe toda está jogando realmente no título, em cima do título do Prost, e até jogou certo agora de fazer o Prost trocar primeiro. Você viu que o Hill continuou na pista segurando o Schumacher, então o Prost trocou. Ao sair, mesmo tendo perdido a posição, ficou 3,7 atrás do Schumacher. Ele está ali em segundo lugar. Se ele quiser, ele tem tudo para partir para cima e ganhar a posição. Mas talvez nem queira, hein? Schumacher, Prost, Alesi, Häkkinen, Hill, Berger, Barrichello, 16ª posição. Christian Fittipaldi estava na 18ª posição. Vamos esperar. Complemento da volta de número 30. Aí o Christian passando ali à frente do De César, que vai tomar uma volta. Toma uma volta de Michael Schumacher. Christian, o 17º. Prost, 2,5 atrás de Schumacher. Ele leva uma vantagem. Agora, aquela história das 3, 4 voltas que o pneu novo funciona. Schumacher teve ali que passar o De César. Vai agora para cima do Christian Fittipaldi. O Alesi está 2,7 atrás do Prost. O Häkkinen 0,2, porque o Häkkinen está colado desde que eles trocaram o pneu. O problema é que o Alesi estava 5 segundos atrás de Schumacher. Toma 2,5 com 2,7, dá 5,2, permanece. Não conseguiu também a aproximação. O Hill que vem 15 segundos atrás do Häkkinen. Depois de ter trocado também o seu pneu. E o Berger vem 3,3 atrás do Hill, mas o Berger não trocou. É o 6º colocado e não trocou. Blundell vem em 7º, Brandon, que é o 8º, já trocou, Patrese, que é o 9º, já trocou. Aí a Lotus fazendo a troca. Pedro Lamy parou na 10ª posição. Primeiro trocou o Herbert, agora troca o Lamy. O Lamy ficou momentaneamente à frente do Herbert, seu companheiro de equipe, porque o Herbert parou primeiro para fazer a troca de pneus. Sonho Meu, a nova novela das 6, estreia amanhã. Eles estão na volta de número 33, de um total de 71 voltas no Grande Prêmio de Portugal, a liderança de Michael Schumacher. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Samoa, Colinos, Brahma Chopp e Perdigão. Olha, o Prost apertou realmente o Schumacher naquela primeira volta, diminuiu a diferença para 2,5, mas já não consegue mais.
Já está no ritmo normal, virou 17,9. O Schumacher 17,5. A diferença se estabilizou em 3 segundos. O Prost não vem e parece que não quer. Porque ele também controla ali. O Alesi que não conseguiu se aproximar. O Alesi estava 2,5 atrás do Prost, está 2,8. A Lotus aí na frente de Schumacher. Olha, a batida é rápido, mas é abusado. Saiu lá no final da parabólica. Como o Senna saiu hoje no warm-up, também deu uma saída ali. E aí o que acontece? Pisa na terra, gira e vem para dentro. Só que o Senna veio controlando, deu uma encostadinha no muro. O Hackney já mostrou pro Ron Dennis. Quebra ali a balança da suspensão, quebra tudo, quebra o eixo, cai tudo voando. O grande problema ali começou quando ele, porque saía ali, muitos saíram e conseguem voltar. O problema é que a hora que ele saiu ali pela grama, ele pegou um buraco na própria grama. E ali o carro voou de bico, já perdeu o controle totalmente. Mika Hakkinen perde a 4ª posição e destrói o McLaren. Prost, a 5 segundos atrás do Schumacher. Alesi é o 3º, Hill é o 4º. 12 segundos atrás do Alesi, vem tirando o Damon Hill. Nessa altura a gente teria que fazer uma soma aqui. 16, 21, 21 e 8, 22 segundos mais ou menos. Separando o Hill do Schumacher. Vai ser preciso 21 e 84. Schumacher 5, 223 à frente de Prost. 35ª volta, olha lá. A briga para tirar o carro do Mika Hakkinen, mas destruiu legal. Aí você vai vendo o Schumacher na ponta. Prost cada vez mais próximo do seu título. Para que se tenha uma ideia, se o Prost, por exemplo, se ele quebrasse agora, o Hill pularia para a 3ª posição. Aí o Hill faria os 4 pontos que ele precisa fazer a mais do que o Prost nesse Grande Prêmio de Portugal para evitar. Quer dizer, se o Prost quebrar agora, o Hill chegando entre os 3 primeiros, a diferença ficaria em 19 e a decisão passaria para o Japão daqui a 3 semanas. Aí Schumacher na ponta. Eles fizeram a primeira volta, a primeira troca na volta de número 20. Luca Badoer ali na frente de Schumacher. Christian Fittipaldi é o 16º. Aí o Berger. Tá vendo? Era o Patrese ali, tentando espaço. De olho no Berger, queria para a sua troca. Olha só o que é isso. O que o Berger conseguiu fazer? Ele saiu do box. Não, ele faz coisa que ninguém pode acreditar, calcular e imaginar. Ele saiu do box. Ele disse, olha a troca do Berger. Ele saiu reto do box. Vai passar ali, olha. Olha só onde é que ele passou. Imagina o desespero do Warwick vendo aquilo passar na sua frente. É o Warwick que já está num ano pesado para Jesus, sempre batendo em warm-up, batendo em treino. De repente vê uma Ferrari passando na frente dele, ele que sem culpa nenhuma quase enche o Berger no meio. Espera um pouquinho, enche o Berger no meio. E encher 300 km por hora, gente. É uma coisa impressionante. Olha só. Ele pisou o acelerador na sujeira na saída do box ali. Você viu que ele virou a roda para a direita e não aconteceu nada. Olha lá. É uma coisa inexplicável. Não, é inexplicável e é realmente uma coisa do Berger. Se não tivesse um Berger, tinha que inventar. Os acidentes que ele causa. Só que em Portugal, por exemplo, só na frente do box de Portugal, ele o ano passado, o ano retrasado, quase matou o Patrese. Quando ele resolveu entrar no box de uma hora para outra, fez o Patrese voar em um voo parecido com aquele do Christian em Monza.
E agora esse aí, esse acidente, esse é inédito. Este é inédito. Conseguiu o Berg. Vamos ver depois o que vai dizer. Porque os pneus foram trocados, gente. Não é possível. Será que não travou um pneu dianteiro esquerdo ali quando ele buscou a aceleração? É uma coisa impressionante. Veio demais por dentro, deve ter uma elevação, bate o chassi no chão, alguma coisa. Pegou ali no chamado bump e bateu o chassi no chão, alguma coisa ele fez. É uma coisa impressionante o Gerhard Berger. Schumacher é o primeiro, Prost 4.3 atrás, Alesi é o terceiro, 9 segundos atrás de Prost, ficou Alesi. Hill é o quarto, 15 segundos atrás, posições meio definidas por ali. Blundell é o quinto colocado, Brandão é o sexto, Wendlinger é o sétimo colocado. Barrichello é o 14º, Christian Fittipaldi o 16º, Ayrton Senna quebrou na 19ª volta. Olha o Rubinho aí, ó, chapando o pneu traseiro esquerdo. O Ayrton Senna quebrou, explodiu o motor na 19ª volta quando estava em segundo. Schumacher e Prost já completaram a 38ª volta. E Prost vem tirando e vem se aproximando. 17.5 a volta de Schumacher, 16.6 a volta de Prost. Olha, pode ter tudo, inclusive, para comemorar o tetracampeonato em alto estilo com vitória. Depois de uma má largada, ele caiu da primeira, porque morreu ficando no fundo do grid, ele era o pole position. Caiu da primeira para a quarta posição. Prost está em segundo e com muitas possibilidades de pressionar o Schumacher e conquistar a ponta. Para sim o Schumacher ali atrás do Luca Badoer. Martin Brundle vem para o box. Essa é a segunda troca, hein? Essa é a segunda troca na volta de número 39. Estava completando ali a volta de número 38. Você vê ali que o Prost tem dois retardatários entre ele e o Schumacher. Esse rendimento uniforme do Schumacher aí, que corre com o motor Ford, igual ao da McLaren, isso é a prova daquilo que a gente disse na abertura da corrida, e de que tanto Mika Hakkinen como Ayrton Senna, ou seja, os pilotos da McLaren, tinham chance de vitória nessa corrida, depois que o Hill perdeu ali a pole position, porque o carro não saiu na volta de apresentação. Porque era claro que o Prost não vinha para a briga, não. Do Mika a gente poderia esperar um erro, como aconteceu, uma falha, pela própria falta de experiência, a primeira vez na McLaren, com um carro mais forte, andando na ponta. Ele mostrou ali realmente prestação quando você viu na saída de troca de pneus, como ele tentou loucamente passar o Alesi. E depois, a consequência foi essa, ele estava atrás do Alesi colado, tentou entrar mais rápido que devia na parabólica, que era para tentar pegar o vácuo. E aí passou, faltou pista para ele. Mas o Senna realmente, que tinha um rendimento bem superior ao de Schumacher, com a Alesi ali na frente, o Senna tinha enormes possibilidades de vitória. Aí falhou o motor. Schumacher, Prost, Alesi, Hill, Blundell e Wendlinger são os 6 primeiros colocados. Christian é o 15º colocado. Schumacher completa a volta de número 40. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Samoa. O Alain Prost se enrolou com os dois carros da equipe Itália. Badoer e Alboreto fez uma volta em 1:21.7. Schumacher então abriu para 7.4. Diferença que já estava caindo dos 3. Galvão. Foi 4 segundos e 4 décimos mais rápido do que Prost nesta volta. Blundell também vem para uma segunda troca e o Cabrini em forma do box. Eu estou aqui no box da Jordan, diante dos pneus da Jordan, do Rubens Barrichello. E esses pneus estão completamente cortados. Esses pneus se cortaram por causa dos fragmentos da batida do Mika Hakkinen. Por isso,
O Rubinho chegou ao boxe com muita dificuldade, fez a troca e voltou para a corrida. Você viu que logo após a batida, os pilotos desviavam ali dos fragmentos do carro na pista. E o Rubinho passou em cima ali, aí é que nem navalha, cortou todo o pneu dele. Schumacher vira 17,7, o Prost saiu um pouco do tráfego para virar 16,9. Tá aí o Prost. Os dois primeiros, Prost 6,3 atrás. Piscou um carro fora ali. Tem a impressão de um dos dois da Itália. De Alboreto ou de Badoer. O carro era. Não deu para... Piscou tão rápido que não deu para confirmar o piloto. Eles fazem sua última corrida, hein? Eles não vão ao Japão e à Austrália e depois vai haver uma fusão da Minardi com a Escuderia Itália. Essa fusão está decidida, não assinada ainda. Por isso, inclusive, o Christian Fittipaldi conseguiu do Giancarlo Minardi uma permissão especial, uma autorização especial para fazer aqui, no Autódromo do Estoril, terça, quarta e quinta-feira, 3 dias de testes pela equipe Footwork. Ele foi convidado pela equipe Footwork para fazer um teste com o carro atual, mas já numa versão 94, já com alguma coisa que será usada em 94. Vê o André de César aí, com a Tyrrell rodando e voltando. Então é uma permissão especial do Giancarlo Minardi, embora o Christian continue a ser piloto oficial da Minardi, e embora nada acertado para 94. Bom, quem passa é Luca Badoer, isso quer dizer que Michele Alboreto é quem ficou fora. E aí você vai vendo Alain Prost voltando a fazer a volta mais rápida, 16,386, e tirando a diferença que o separa de Michael Schumacher. Sonho Meu, a nova novela das 6, estreia amanhã. Prost fica ali atrás da Lotus. Rio, ele, agora quem faz a volta mais rápida, 16,215. Prost faz a ultrapassagem na Lotus. Se continuar Herbert e Lamy na Lotus para a próxima temporada, ele tem que fazer uma pressão para um dos dois mudar o capacete. Tudo vermelho por cima, carro igual, um dos dois tem que fazer alguma coisa ali. Pinta uma faixa branca, alguma coisa tem que fazer. Aí o De César, ele foi lá visitar a caixa de brita, então para fazer a troca de pneus. Aí o De César saindo. Esse De César fala do Berger, o De César é o De César. Ele foi lá na caixa de brita, você pode ver aí. Quando ele voltou, que veio pro box, que entrou com tudo ali para parar para troca de pneus, as duas hastes de ferro que seguram os martelos pneumáticos, ele já saiu batendo ali também, já fazendo estrago dentro do box. Aí o Prost. Schumacher, Prost, Alesi, Rio. Os 4 primeiros, Christian, 14º. Vai tentar fazer aquela sua corrida de não trocar. Ele me disse antes, por desgaste, eu não vou trocar. Está calculado que dá só se no percurso, algum problema de corrida, obrigar, acontecer algum problema com o pneu. Pelo desgaste, para tentar levar até o fim, que é a chance que ele tem de chegar numa colocação mais à frente. Barrichello está na 19ª posição. Ele vinha bem, depois perdeu tempo, rasgou o pneu traseiro esquerdo, teve que levar lentamente para o box. E agora está na 19ª posição. Olha só a encrenca na reta. Você vê o Schumacher? Ele tem 5 carros na sua frente. Um deles, o seu companheiro Patrese. É evidente que o Prost agora vai chegar, mas depois o Prost tem que se virar com isso tudo também. Martin Brundle, que é sempre uma coisa encardida para você passar o Martin Brundle, botar a volta em cima dele. Schumacher vem, olha só, estou falando. Esse filme eu já vi. E ninguém nunca fala com o Martin Brundle, viu? Ele complica a vida de todo líder de prova. Como ele começou a carreira muito forte, Fórmula 3, disputando com a Ayrton Senna, ganhando as corridas, disputando o título até a última, acho que ele ficou meio com complexo de andar mais atrás e não admite. Todos os pilotos de ponta reclamam do Martin Brundle. Aí o Schumacher vai chegar no Patrese.
saiu do tráfego de Brandon e vai chegar no Patrese. Prost vai tirando, a diferença era de 7, agora é de 5,5. O Alesi fica bem para trás. Aquilo que nós confirmamos, que as chances de vitória de Senna seriam muito grandes. O Alesi já perde muito rendimento. Está 16 segundos atrás de Prost. Ali o Warwick fazendo a ultrapassagem em cima da Larousse. Depois veio lento. Prost, olha só. 2,2. De 5,5 para 2,2. Porque o Schumacher perdeu muito tempo. Ele virou um 19. O Prost virou um 15,7 e faz a melhor volta. O Prost faz essa melhor volta, um 15,780, que agora sim é o novo recorde oficial da pista, ultrapassando, melhorando o tempo que era do Senna, 1,16,2. Agora o Schumacher se livrou, o Alesi no box. O Schumacher se livrou agora dos retardatários, mas o Prost vai pegar. Eu dizia que caiu o rendimento de Alesi, então ele para uma segunda troca. Volta a trabalhar bem a equipe Ferrari. Pode não estar acertando no carro, mas é sempre fantástico o trabalho da Ferrari. Schumacher já deixou ali o para trás, vai em cima da Larousse e do Warwick que está ali na frente. Aí o Schumacher, para o Prost, vai dar uma sorte em relação ao Schumacher. Porque quando o Schumacher chegou, o bloco era compacto. Agora ele já se espalha um pouco. JJ lento. O Schumacher abre, não consegue a ultrapassagem. É que o motor fala mais forte do que o motor Ford. Aí o Schumacher, o lento, ele tenta por dentro. Coisa é complicada. Está complicada a vida do Schumacher ali. O lento não abre. E olha o próximo como encostou. E o Schumacher faz sinal com a mão. Os bandeiros fiscais de pista agitam a bandeira azul. E o lento não quer nem saber. Fica ali na frente do Schumacher. Então o Prost já encostou, já está atrás do Patrese. Se o Patrese facilitar a ultrapassagem do Prost agora, ele já vem no Schumacher. E nada de abrir para passar. Os diretores de prova estão vendo isso. Eles têm que ter punição. Mas o piloto desse tem que receber o sinal da punição de parar os 10 segundos, no box, alguma coisa. Aí o Schumacher tenta entrar na reta. Abaixou o nariz do carro ali, aquele botão que ele apertou com o polegar direito. Tenta pegar o vácuo. Vem buscar o fim da reta. Não tem força no motor para passar. Não tem força. É um problema da falta de potência desse Ford Cosworth, que talvez seja o motor mais fraco da Fórmula 1. E equipando equipes importantes aí, como a McLaren e a Benetton. O Patrese é que está quebrando o galho do Schumacher ali, segurando o Prost. Com isso o Hill vai tentar tirar, né? Está se aproximando dos dois. Olha, ou ele vai se arriscar muito o Schumacher, ou não vai passar. O Leto tenta uma aproximação ali com o Warwick. O Warwick é o 7º, o Leto é o 8º. Bom, cadê as bandeiras azuis que sumiram? O que acontece é o seguinte. O Patrese é o 9º. O que pode acontecer é que o Leto, ele tinha o Patrese atrás dele brigando pela posição. Então agora você inverte, você tem o Schumacher. Será que ele está imaginando que tem o Patrese brigando pela posição? Mas aí não estariam dando bandeira azul para ele, na presença do líder chegando ali em cima. O Schumacher já fez sinal com o dedo ali, hein? O Schumacher já balançou o braço e o Prost passa o Patrese e agora encosta no Schumacher. Não há diferença mais. 3 voltas ali, o Schumacher atrás do Leto. Isso vai dar discussão depois da corrida. Prost então vem se aproximando para brigar pela primeira posição. Schumacher não consegue a ultrapassagem. Sem hipótese alguma. Nós estamos na volta de número 49. Você vê a repetição aí da ultrapassagem de Prost em cima de Patrese. Patrese que é o 9º colocado.
Christian Fittipaldi tem a 14ª posição, o Barrichello a 19ª. Daí o próximo coladinho no Schumacher. O Leto está acabando com a corrida do Schumacher. Schumacher e Prost, os dois primeiros. E agora o Prost, ali atrás, olha, pode até tentar pegar o vácuo para passar. Porque ele não vai se arriscar, né? Não vai arriscar a batida. Não tem chance o Schumacher. Não adianta porque o motor não fala. Não empurra e ele não vem. O Leto ainda pisou na grama, lá está andando tão forte, evitando a ultrapassagem. Ele só pode estar imaginando que é o para trás. Não tem outra explicação. As minhas bandeiras azuis tinham que estar sendo sinalizadas. O setor fala no rádio. Tem que estar sendo sinalizado, olha lá. Ela sendo sinalizada. Mostrando para ele, sai da frente. Vai ser punido, hein? É isso sim. Agora que eles voltaram a mostrar as bandeiras, ele tem que ser punido. Agora tem que... Vai ser punido. Pode tomar aí uns 10 segundos aí no box. Até então, agora as bandeiras agitadas de novo. As bandeiras tinham sumido durante um determinado tempo e ele poderia ter achado que já não era mais obrigado a deixar passar, porque aquela confusão que é até possível, a confusão que o Galvão levantou, que ele poderia estar fazendo, enfrentando o Schumacher e pensando que era o Patrese. Agora, com as bandeiras e com o rádio avisando, ele tem que saber. Aí tem o Leto, tem o Schumacher que não abre, já são 5 voltas com o Schumacher aí atrás. Olha o Prost, o Schumacher como tentou, a porta foi fechada, o Prost encostou. O Prost deve estar dizendo, tem que tomar cuidado, né? Senão acontece uma zebra aqui. E o Damon Hill vem tirando. Ele estava mais de 20 segundos atrás, agora está 14. Vem tirando o Damon Hill. Schumacher abre daqui, abre dali. Se ele botar o bico, o Leto vai bater. E aí, finalmente, consegue a ultrapassagem. E o Prost foi junto. Finalmente conseguiu a ultrapassagem e o Prost foi junto. Ele fica aí na primeira posição com o Prost em segundo. Perdeu a vantagem que tinha. Agora vamos ver a atitude do Prost. O Prost está ali na dele, porque sabe que esse segundo lugar é mais do que suficiente para o tetracampeonato. Agora o Patrese que vem ali atrás do Leto, aí vale a briga realmente pela 8ª posição. Agora eu quero ver a atitude da direção de prova, porque realmente a atitude dos inspetores de prova da Fórmula 1 tem sido muita condescendência, estão permitindo muita coisa. 5 ou 6 voltas, as bandeiras agitadas toda a pista, e o Leto não abre a passagem. Mesmo o caso do Alain Prost em Monza, estourou um motor e continuou jogando óleo pela pista. Já o Christian passou dando uma dura no Prost. E o Prost sabia, quer dizer, ele teve chance de encostar e saiu jogando óleo pela pista. Várias coisas aconteceram. Queimada de largada do Alesi, provável até do Damon Hill, no Grande Prêmio de Monza, que ficou claro na televisão. Sabe, um pouco mais de firmeza e um pouco mais de seriedade na direção das provas. Vamos na volta de número 52. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Samoa e Colinos. Olha o Blundell aí. Mark Blundell. Foi brigar. Tomou o tranco. Voou. Olha, já houve fiscal da FIS aí que entregou um papel na mão do chefe da equipe Sauber e a equipe do Leto. Ele deve realmente ser punido. E aí o Blundell vem voltando a pé.
Já está decidido. Vem a penalização do Leto, está ali, 10 segundos. A placa, ele vai ter que parar. Ah, não podia ser outra atitude. Aquilo que nós estávamos cobrando aqui. Não pode ser assim, tem que haver profissionalismo. Então a diferença de Schumacher, que é o primeiro, para Prost, que é o segundo, ela esteve abaixo de um segundo, agora está um pouquinho acima. Olha aí, no carro do Blundell. Olha a brisa voando para todo lado e ele xingando. Schumacher e Prost. Vem para completar a volta de número 53. O Blundell, ele tocou exatamente no companheiro do Leto, no Carl Wendlinger. Você vê que ele sobe com uma câmera no carro, você percebe que ela deita totalmente a câmera, porque sobe a roda do lado esquerdo, a roda dianteira, e por isso que ele ficou xingando exatamente o Carl Wendlinger. Volta mais rápida de Damon Hill. 1:15.475. O Hill vem tirando. Ele está a 9 segundos do próximo. Ele tem tempo aí até 71 voltas para tirar. Mas será que o Williams deixaria ele passar o próximo para tentar evitar, para levar a decisão desse título para o Japão? Eu acho que hipótese alguma. Hipótese nenhuma, até porque o próximo, para abrir caminho às negociações, para definir as equipes para 94, ele foi obrigado a declarar a sua aposentadoria pela Williams e pela Renault antes da confirmação do título. Porque o plano era declarar essa aposentadoria depois da confirmação do título. Então não viria de jeito nenhum uma possibilidade, uma ordem, não uma ordem, mas uma permissão para que Hill brigasse aí na frente. Ah, você acredita? Já em Monza, o Frank Williams e toda a equipe, o Patrick Head e inclusive o Damon Hill admitiram que Galvão, olha aí, a punição, olha aí a punição do Leto. A contagem dos 10 segundos ele vai sair. Bom, mas já em Monza, todos os membros da equipe admitiram que havia uma ordem para que o Prost vencesse o campeonato. É lá, inclusive, para que se alguém pudesse rastrear o rádio ou qualquer informação que vazasse, olha o próximo para o Schumacher. Para qualquer informação que vazasse, Mika Hakkinen dando explicação da sua batida. Qualquer informação que vazasse, quando o Rio foi chegando em Monza, você se lembra, vem tirando, chegou assim, como o Prost está em cima do Schumacher, para que não viesse o modo, olha, vai para trás e deixa ele na frente. A ordem foi a seguinte, eu posso dizer a vocês, quando o Rio chegou, no box veio a seguinte ordem para ele: tira o pé que está superaquecendo e vai explodir. Quer dizer, essa foi a ordem, inclusive admitida pelo próprio Damon Hill. A ordem foi: tira o pé, está aquecendo, vai explodir. Ele obedeceu, tirou o pé, explodiu no próximo, ele ganhou. Aliás, comenta-se que estava mais ou menos tudo armado. Se o Prost vencesse o campeonato de Monza, ele pegaria um jatinho e iria para Paris dar uma entrevista da televisão francesa comunicando que abandonava a Fórmula 1. Schumacher de Prost, muito próximo do seu tetracampeonato mundial. Prost que não corre mais na Fórmula 1 em 94. Quem sabe o lugar será de Ayrton Senna. A definição fica para a próxima semana. Mais uma semana. Esse é o prazo dado pelo Williams para definir os seus pilotos, para que todas as outras equipes possam definir as trocas. Sonho meu, a nova novela das 6 estreia amanhã. Nós estamos na volta de número 56, um total de 71 voltas. A Globo mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão, Samoa, Colinos e Brahma Chopp. Eles vêm completando a volta de número 56. Christian tenta melhorar sua posição sem trocar os pneus. Passa para a 13ª posição. Rubens Barrichello, 17º. São 15 voltas para o final e Rio está 14 segundos atrás. Fez uma volta ruim agora. Você viu que tem de pedra ali, ó.
Aí na caixa de brita, jogando a pedra para a pista. Vem o próximo. Vem o próximo para cima do Schumacher. Tirou para passar. Fechou a porta, Schumacher. Nossa, vai dar mais uma tentada aí. Se tomar outra fechada de porta, ele fica quieto. Aí seria tudo que o Rio precisa, né? Sem permissão, sem nada. Pistou ali um pneu. Sem permissão, sem nada, né? Se os dois batem e saem aí, o Rio ganha o primeiro lugar. E ganharia o primeiro lugar se eu posso fazer nada. A diferença entre os dois no momento, entre Prost e Rio, é de 23 pontos no campeonato. O Prost tem que manter uma diferença de 20 pontos, porque tem maior número de vitórias, não pode ser alcançado no número de vitórias. Schumacher e Prost completam a volta de número 57, entram pela volta de número 58. 1:16:04 para Schumacher, 1:16:05 para Prost, e não há diferença no cronômetro entre os dois. A Fórmula 1 está a 14 voltas de conhecer um tetracampeão mundial. Juan Manuel Fangio conquistou o título 5 vezes. Aí o Prost vai tentar ultrapassagem, mexe daqui, mexe dali, balança de cá, faz um jogo, faz uma graça para as câmeras de televisão. E permanece ali atrás do Schumacher. Schumacher vai ter retardatário à sua frente. Prost próximo a abandonar o clube do Tri, que tem ilustres integrantes, como Ayrton Senna, que está aí na pista, como Nelson Piquet, como Jack Brabham, como Nick Lauda. Senna que está na pista, que eu digo, na pista do campeonato aí, né? A pista mesmo ele abandonou na 19ª volta. E tem Jack Stewart também. Famoso clube do Tri. Stewart, Brabham, Lauda, Piquet, Senna. E o Prost, que está aí próximo a deixar para abrir um clube só dele. Schumacher fez a ultrapassagem, deixou um retardatário entre ele, deixou uma Larrusse entre ele e Prost. Cabrini, você. O Ayrton Senna chegou há poucos instantes no box da equipe. Ele voltou lentamente, voltou a pé, e ele apenas confirmou que foi problema de motor. Daqui a pouquinho ele vai dar uma entrevista. Aí Schumacher fazendo a ultrapassagem quando completava a volta de número 58. Prost perde um pouco de contato. Fez a ultrapassagem também, não vem de novo. Tem muito mais ação, muito mais força, muito mais desempenho o conjunto da Williams. Aí Schumacher logo atrás, Prost. Sonho Meu, a nova novela das 6 estreia amanhã. Algumas outras atrações brasileiras aqui nesse fim de semana. Por exemplo, na corrida da Fórmula Open, o Luiz Garcia Júnior e o Tony Canaan, o Tony que encerrou a sua primeira temporada internacional, piloto de 18 anos, que começou o campeonato praticamente na metade e terminou ainda como 6º colocado, prometendo uma grande carreira que provavelmente a partir do ano que vem já começa realmente a mostrar os seus melhores resultados. E também a prova de Superkart, aqui a chamada Fórmula 200 no Brasil, que trouxe 40 pilotos do Brasil e que deu um show aqui para os portugueses e até para o pessoal da Fórmula 1, que correu todo para a mureta de boxe para assistir a corrida de ontem. E que foi vencida pelo Diminha, pelo Dimas de Melo Pimenta, filho do Dimas, antigo corredor brasileiro. Diminhas veio aqui, garoto, pegou os ex-corredores todos e deu um passeio neles, os velhos, deu um passeio nos velhos. Os velhos que são os fundadores dessa categoria tipicamente nacional. Aliás, 2 deles, um chegou em segundo, que é o Murilo Macedo Filho, e em terceiro, o Eduardo Homem de Melo. Os brasileiros fizeram uma festa por aqui. Tony Canaan, que está aqui conosco na cabine, acompanhando atentamente, já dizia que vai correr na Fórmula Open a próxima temporada, na equipe na qual o Rubinho Barrichello, que é, junto com o Rubão, são os padrinhos do Tony, ele vai correr na equipe com a qual o Rubinho foi campeão quando iniciou a sua carreira nas pistas europeias. Roberto Cabrini. Aqui está Ayrton Senna, ele fala da saída dele da prova, uma prova que você tinha chance de vitória, né? Pelo menos pelo começo. Tava divertida a corrida, porque
com a largada da forma que ocorreu, o problema do Rio, a largada do Prost com o Mika e do Alesi sobretudo, a corrida se desenvolveu de uma maneira que estava uma briga boa. A Ferrari estava andando bem, mas eu acho que o nosso carro era um pouco superior ao Ferrari nas curvas. Por outro lado, nas saídas de curva, em aceleração, o motor Ferrari conseguia abrir uma vantagem em termos de potência. E isso, então, tornava impossível uma manobra de ultrapassagem. Mas, com isso, eu vinha me aguentando ali, esperando o desenrolar da prova, quando viessem retardatários e coisas desse tipo, que talvez uma oportunidade de ultrapassagem se apresentasse. Infelizmente, de repente, o motor começou a cair um pouco de rendimento, e aí, de uma curva para outra, houve uma grande quebra, e eu tirei o carro da pista imediatamente para evitar sujar a pista de óleo. Você sabe que nesse momento existe uma grande expectativa em relação ao seu futuro, mas eu tenho a impressão que o momento de falar dele ainda não chegou, é isso? Não tem nada a falar sobre o futuro, não. Hoje, o que importou foi a corrida, que foi boa, tanto a minha corrida quanto do Hackney. A gente estava andando veloz, estava sendo competitivo e por muito tempo, esse ano inteiro, a gente não conseguiu uma performance como a de hoje. Então, eu acho que o que valeu nesse final de semana para nós, para a equipe, foi que a gente conseguiu melhorar a nossa performance. E também, eu acho que para a Fórmula 1 foi bom, que não só nós melhoramos, mas também a Ferrari. Mais uma vez melhorou e eles estavam andando rápido. Então eu acho que a Fórmula 1 vai ter mais emoções aí nessas últimas duas provas que restam, em 93. E no ano que vem tudo é novo, tudo é possível. Aí, portanto, Ayrton Senna fazia uma ótima corrida, tinha realmente um posicionamento para a vitória, porque tinha um rendimento bem melhor do que Schumacher, que está aí na ponta, segurando a pressão. Sei que não é aquela pressão do Prost, porque o segundo lugar lhe basta para conquistar o título de tetracampeão. Confirmando aquilo que nós dizemos aqui, de que ele podia chegar na freada, tinha um desenvolvimento melhor de aproximação e de curva, mas não tinha a potência do motor, principalmente na saída de curva, para tentar alguma jogada. Schumacher e Prost completam a volta de número 62, entram pela volta de número 63, no total de 71 voltas. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Samoa, Colinos, Brahma Chopp e Perdigão. Aí você vai vendo o Schumacher e Prost, o Senna dizia, na perspectiva de muitas emoções realmente nas duas últimas provas, os carros McLaren e Ferrari melhorando, mas principalmente para o próximo ano. Principalmente se tivermos, olha aí o Pedro Lamy. Não, é o Herbert, tem que trocar o capacete, não tem jeito. O Lamy tá ali, ó. Tem ali junto do Martini, do Pierluigi Martini. Brigando ali com o De César. Olha que briga feia no final da reta. Mas eu dizia principalmente, se houver a novidade que a Fórmula 1 espera a presença de Senna da Williams, melhora das outras equipes e as mudanças de regulamento, Reginaldo, visando trazer os carros um pouco mais próximos. Agora é o Lamy. Agora é o Lamy. Então pronto. Herbert lá, Lamy aqui, os dois fora. Aí já não há mais confusão. Um tem o capacete cor de rosa, o outro tem vermelho. Os dois estão fora. Agora já não tem mais confusão. Olha lá. Tem ali o Lamy na 11ª posição. E para decepção do torcedor português, tem o seu piloto ficar ali no muro de proteção. E o Christian vai subindo, vai para a 12ª posição. E como o Herbert também ficou fora, ele vai pular para a 11ª posição, Christian Fittipaldi. Essas modificações aí, tirando suspensão eletrônica, tirando o comando de tração. Essas alterações que vão fazer a Fórmula 1 seguramente mais competitiva na próxima temporada. Talvez não tão evoluída em tecnologia, mas mais competitiva, mais no braço do piloto, que é o que todo mundo quer ver. É isso que a gente espera, principalmente tirando-se o controle de tração, suspensão ativa e o sistema ABS de freios. Aí outros detalhes, uma telemetria permitida só do carro para o boxe, sem interferir
no funcionamento do carro, como a McLaren, por exemplo, tinha um sistema laser que ela conseguia atuar no carro durante a corrida. A Williams também tinha o seu sistema. Proibição das 4 rodas incessantes, que era uma coisa que estava em projeto, que poderia ser colocada em prática a partir de 94, agora já está proibido. Proibição do acelerador eletrônico. O câmbio automático é proibido, mas é permitido esse semi-automático. Quer dizer, não precisa alavanca de câmbio, vai continuar com a borboleta, os carros que já tem o câmbio semi-automático, mas não o automático totalmente, porque realmente isso tiraria um trabalho do piloto, que é o que a Fórmula 1 quer dar. Quer dar trabalho ao piloto para que o piloto mostre na pista a diferença entre o bom, o mau, o campeão, o médio piloto, enfim. E limitação do número de motores, que aí é uma questão de custo, né? Para também aproximar um pouco mais as equipes pequenas das grandes. Enfim, basicamente é isso, que a gente espera realmente um campeonato muito mais equilibrado, equipes que vão subir muito, por exemplo a Ferrari. A Ferrari, que foi a que atravessou a maior crise nesses últimos anos, a tendência é ela subir muito. A Williams, é claro, começa aí o Lamy voltando a pé para o box. A Williams, teoricamente, vai estar na frente das outras, mas a diferença já bem menor. A McLaren, é claro, vai ter que lutar por um motor, enquanto ela não tem motor, não sabe bem qual é tecnicamente o que ela poderá fazer, mas teoricamente vai subir muito. Olha aí, ó. Agora é o Patrese, e está saindo todo mundo da pista. Aí você vai vendo o Patrese se roscou ali com a footwork do Derek Warwick. O Warwick que já escapou daquela do Berger, né? Agora o Patrese tirou ele da pista. O Patrese tinha a 7ª posição, o Warwick era o 6º. Quem vai ganhando com isso é o Christian, hein? O Schumacher é o primeiro, o Prost é o segundo, o Hill é o terceiro, Alesi é o 4º colocado, o Wendlinger é o 5º. O Warwick está fora, Patrese está fora, Brandon passa a ser o 6º, Leto mesmo com a parada passa a ser o 7º, Martini é o 8º e Christian Fittipaldi é o 9º colocado. Isso depois de 65 das 71 voltas completadas, e Prost está a essa altura a menos de 6 voltas do seu tetracampeonato mundial. Xuxa fazendo a festa com Wagner, Joana e o grupo só para contrariar. Hoje às 2 da tarde. A cabine da Globo aqui sempre recebendo a visita dos pilotos brasileiros. Quem chega agora é o nosso Roberto Popo Moreno. Teve essa campanha sempre tão marcante do automobilismo europeu, na Fórmula 1, recentemente na Benetton, quando foi ao pódio com a 2ª posição no Grande Prêmio do Japão, e o Moreno que está agora correndo da categoria de marcas aqui na Europa. O Moreno ativa, sempre esperando, quem sabe, uma chance de um retorno na Fórmula 1. Sempre esperando uma chance. Trabalhando algumas equipes, conversando, esperando um convite aí, porque o objetivo é realmente a Fórmula 1. Deve estar conversando mesmo, porque ele está assumindo das corridas, há 3 corridas que ele aparece em todas. Olha só. A repetição daquele acidente do Patrese com o Derek Warwick. 66 voltas completadas. Vamos para a volta de número 67. Sempre Schumacher à frente com o Prost ali atrás. Se terminar assim, o Prost marca 6 pontos, vai para 87. O Hill, que vem 9 segundos atrás do Prost, marcaria 4 pontos, indo para 62, 25 pontos seria a diferença, com 20 pontos em jogo. Que Alain Prost já disse que não corre mais em 94, pode deixar o Estoril comemorando o seu título de campeão mundial. Ele que tem uma lembrança boa, outra negativa aqui. A boa foi quando ele bateu o recorde de vitórias, que ele passou o recorde de Stewart, quando ele conseguiu a 25ª vitória. 28ª, corrija. Ele tinha passado o Fanja, passou a 27ª, conseguiu a 28ª aqui no Estoril. Mas tem a história, né? Quando ele perdeu o título aqui com o Nick Lauda por meio ponto, que foi exatamente aqui no Estoril, que ele ganhou, o outro fez segundo e acabou por meio ponto em 84, perdendo o que seria o seu primeiro título mundial. E tá aí o Prost, junto a Schumacher. Não há diferença entre os dois, fica por conta do apetite de Prost. Se ele quer comemorar o título com a vitória ou com o segundo lugar. Prost faz a sua corrida de número 197. Terá mais 2. Ele que será tetracampeão mundial de Fórmula 1. Zé César está ali, Martini
E o Schumacher vem para fazer a ultrapassagem em cima de Pierluigi Martini. O Prost não consegue chegar na freada para a ultrapassagem, fica com o Martini entre ele e Schumacher. E o Schumacher vai negociar rapidinho ali com o De Césares, para tentar colocar 2. Faz a ultrapassagem, o Prost também faz. De Césares é quem fica entre os dois. E o Hill encosta. O Hill virou 1:14,85. Está 6 segundos atrás. Mas nós vamos para o final da prova. Damon Hill se aproxima, mas não vai ter tempo para tentar. Nem se a equipe deixasse uma recuperação, uma dupla ultrapassagem para tentar vencer a corrida. E a decisão do Prost aí realmente é difícil. Vamos reconhecer que é difícil, porque ele teria, se ele for partir para o bote, tem que ser na certeza. Porque se dá de encostar qualquer coisa, ele e o Schumacher sair fora da prova, o campeonato não só não termina, como fica muito complicado em favor do Rio. Aí fica, a diferença cairia muito. Se o Rio viesse a ganhar a corrida, ficaria em 13 pontos para ser disputado nas últimas 2 provas. Ele não dependeria mais só dele, né? Porque se o Rio confirmasse uma vitória do Japão, mesmo o Prost fazendo o segundo, levaria a decisão para a Austrália. Tá certo, o Prost tem que tentar nada, tem que ficar quieto aí. Chegar em segundo, somar esses 6 pontos e comemorar o título. Quem fica com a vantagem disso é o Schumacher. Está se aproximando de mais uma vitória. A segunda vitória. Conseguiu uma vitória na Bélgica e está aí, se aproximando de mais uma vitória. 2 voltas para o final, porque eles completaram 69 voltas. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Hoje às 3 da tarde. Alain Prost está 8 quilômetros do tetracampeonato mundial. Alain Prost, piloto do carro número 2. Nascido no ano de 55, 24 de fevereiro de 55, tem 38 anos. Mora na Suíça, é casado. Tem 197 corridas, 51 vitórias. E vai chegando ao seu 4º título mundial. Realmente para entrar para a história da Fórmula 1, para entrar para a história do automobilismo. É um outro detalhe que beneficia muito o Schumacher aí, porque ele passaria a 52 pontos, fica 1 ponto atrás do Ayrton Senna na luta ainda pelo 3º lugar no final do Campeonato Mundial. É o Senna que tem 53, veria essa altura o Rio partir para 62, já fugindo dele, e o Schumacher iria para 52, ameaçando até a 3ª posição de Ayrton Senna. Última volta, 4.350 metros para a Prost comemorar o tetracampeonato mundial. É uma volta histórica para a Fórmula 1. Alain Prost, depois de Juan Manuel Fangio, o primeiro a chegar a 4 títulos mundiais. Menos de uma volta. E aí vem Alain Prost. Por mais que o torcedor brasileiro possa ter torcido contra o Prost, nesses anos de confronto com Nelson Piquet, principalmente com Ayrton Senna, aí está Alain Prost, escrevendo o seu nome com letras fortes. Ele tenta a ultrapassagem, arrisca no final, parece querer a vitória, parece querer comemorar com a vitória, sai até das suas características de frieza. Sai das suas características de frieza. Também precisa saber se não está só fazendo um bonito ali, né? Schumacher em primeiro, Prost em segundo. Schumacher vem se encaminhando para a parabólica. Prost tira o pé, já vem, coração batendo forte, sentindo e comemorando. Aí vem Michael Schumacher para vencer o Grande Prêmio de Portugal. Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1. Um grande dia para o francês Alain Prost. Schumacher conquista a sua 2ª vitória. Ele que com o 3º faz uma festa no pódio, hoje vai dar cambalhota. Michael Schumacher conquista a sua 2ª vitória. Alain Prost faz uma corrida dentro da sua característica. Não arriscou na primeira curva. Esperou, caiu para 4º. E depois herdou as 2 posições. Porque explodiu o motor de Ayrton Senna. E depois bateu o Mika Häkkinen. Ele para o seu carro aí. Logo depois ele para, tenta sair, pede uma bandeira da França, recebe um beijo no capacete. E aí, a moda que foi iniciada por Ayrton Senna, comemorando as suas vitórias, que acabou tendo aí o Schumacher, o Mansell e o Rubinho Barrichello que está ali atrás do Prost. E com muito orgulho carrega
ali o pavilhão tricolor, o Bleu Blanc Rouge, como chamam os franceses, a bandeira da França, comemorando o seu tetracampeonato mundial. E Michael Schumacher não cabe dentro do cockpit de sua Benetton, fazendo a festa por sua segunda vitória na Fórmula 1. Daqui a pouco teremos muita festa no pódio da vitória. Schumacher, Prost, Hill, Alesi, Wendlinger, Martin Brundle, os 6 primeiros colocados. Depois, Leto Martini, Christian Fittipaldi com a 9ª posição e Rubens Barrichello chegando na 13ª posição. Já já nós voltamos no pódio com Schumacher, Prost e Hill, com a festa de Schumacher pela vitória e a festa maior de Alain Prost, comemorando o tetracampeonato mundial. A Globo vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Nada para Schumacher e a bandeirada principal maior ali logo atrás para Alain Prost, que faz a sua festa como tetracampeão. Prost tem 87 pontos, Damon Hill tem 62, 25 a diferença, 2 provas apenas, 20 pontos em jogo, Prost é tetracampeão. Senna é o terceiro com 53, a 4ª posição de Michael Schumacher com 52, com os 10 pontos de hoje, ameaçando essa 3ª posição de Ayrton Senna. Aí a classificação final confirmada, Schumacher, Benetton Ford número 5, Prost, Williams, Renault número 2, Damon Hill, Williams, Renault número 0, os 3 primeiros colocados que vão fazer a festa no pódio. O Cabrini se movimentando, se tiver alguma informação, fique à vontade. O Prost vai ali, Alesi, o Rubinho Barrichello, ele vai receber cumprimentos de Philippe Alliot ou Comar, um dos 2 franceses é Philippe Alliot, que chega ali para cumprimentar Alain Prost na festa dos franceses, e eles vão para o box. Alain Prost, campeão do mundo não, tetracampeão do mundo, 4 vezes campeão, o francês Alain Prost. Reginaldo Leme com uma corrida interessantíssima, prometendo mesmo emoções para as 2 últimas provas do campeonato, muitas emoções para a próxima temporada. O Prost fez a dele, uma corrida que a gente conversava aqui fora do microfone, o Senna tinha toda a ação para a vitória nessa corrida. Sem dúvida, há muito tempo, pelo menos nesse ano todo, não se viu uma prova tão equilibrada, em que os carros, uma prova que mostrou os carros bem mais próximos, até a Ferrari liderou a corrida, e não foi por pouco tempo, e a vitória acabou com Michael Schumacher, o que demonstra que realmente, como a gente disse no início da corrida, era um dia em que Senna teria grande chance de vitória, se não fosse estourar o seu motor, e ele teria condição de estar lutando no finalzinho aí para obter uma vitória. Prost, com todos os méritos, fez a sua corrida, a corrida calculada, equilibrada, não foi para risco nenhum, mas é isso mesmo, é ele o Alain Prost, e é um piloto que a gente tem que respeitar, porque aos 38 anos de idade, ele se consagra como um tetracampeão, com mais de 100 pódios na carreira, vai completar na Austrália, que será a sua última prova, pelo que ele anunciou aqui na sexta-feira, 199 grandes prêmios, e já tem hoje mais de 100 pódios, um total de 786 pontos e meio, 51 vitórias, é um grande tetracampeão sem dúvida nenhuma. Aí Alain Prost, que pode melhorar o seu recorde de vitórias e vai deixar a Fórmula 1 como tetracampeão. Pode chegar até a 53 vitórias. Senna é o segundo em número de vitórias, tem 39, a marca expressiva, e vai continuar atrás das vitórias na próxima temporada. Roberto Cabrini. Eu estou aqui ao lado de Frank Williams, está dando aqui uma entrevista para a televisão alemã e já vai nos atender também. Dentro de instantes, Frank Williams falando também à Rede Globo, Galvão. Perfeito, Cabrini. Nós estamos esperando. Pois não, aqui está a presença dos 3. Você. Aqui está Frank Williams. What can you tell me this moment, about this Prost moment? O que o senhor pode falar desse momento de Alain Prost? It's just brilliant news for Alain. He's worked very, very hard for it this year. He's under a lot of intense pressure all year. And he didn't make any mistakes, and he did a brilliant season. O seu Frank Williams diz o seguinte, que é um campeonato merecido, que ele não fez nenhum erro e que ele trabalhou muito duro e que ele soube enfrentar também muita pressão. Of course, the whole country of Brazil wants to know what's going to happen next year. Everybody is saying that Senna is going to drive for you. What can you tell me at this moment? O que o senhor pode falar nesse momento sobre esse comentário de todo mundo de que Senna está indo para Williams? All I can say is we'll make an announcement about drivers in about 7 to 10 days' time. It's impossible for you, but you will have to be patient.
Pois é, enquanto vocês ouvem também aí a execução dos hinos, só traduzindo, ele diz o seguinte, que pretende definir essa situação entre 7 e 10 dias, que ainda não pode definir. Muito bem, Cabrini. Nós tivemos a execução do hino alemão. O Schumacher recebeu um forte abraço e um beijo de Flávio Briatore, diretor esportivo da Benetton. Está ali ao lado de Prost. A execução do hino inglês também pela equipe. E aí a emoção de Michael Schumacher. Aí a festa de Michael Schumacher. E o Prost ali, tranquilo, aguardando a premiação. Pela tradição, ele deve também ocupar o lugar mais alto do pódio para receber a premiação como campeão mundial na temporada de 93, o tetracampeão mundial, Alain Prost. Aí as palmas no circuito do Estoril, em Portugal. Flávio Briatore recebe pela equipe Benetton. Prost, com seu segundo lugar, recebe a premiação pela segunda posição. É aplaudido também Alain Prost. Prost, que correu na McLaren no início de sua carreira, depois foi para a Renault, depois voltou à McLaren, passou pela Ferrari e agora vai terminando a sua carreira na Williams, sempre em equipes de ponta, sempre em equipes marcantes. Damon Hill, mais uma vez no pódio, a terceira posição, ele que está em segundo lugar no campeonato com 62 pontos. E aí a festa da champanhe. Sobrou para Flávio Briatore, Prost faz a sua festa. Alain Prost conquista o título de tetracampeão mundial de Fórmula 1. Michael Schumacher faz a sua festa. A Fórmula 1 volta a se encontrar no Japão, no circuito de Suzuka, daqui a um mês. Aí Prost, o banho de champanhe para Alain Prost. A alegria estampada no rosto do francês. E como eu dizia, a tradição, ele vai para o alto do pódio, numa segunda comemoração que agora é a do título. Fica ali ao centro, tendo Schumacher à sua direita, Damon Hill à sua esquerda, e recebendo o aplauso, o carinho do torcedor português aqui no circuito de Estoril. Prost termina a sua festa no pódio. A Fórmula 1 termina a sua aventura europeia em 93. Daqui a 4 semanas, no dia 24 de outubro, na madrugada de 23 para 24, pelo horário brasileiro, nós estaremos nos encontrando de novo no Grande Prêmio do Japão, a 15ª etapa da Fórmula 1 em 93, e aí fica a classificação para você do Mundial de Pilotos. A cobertura total, completa do Grande Prêmio de Portugal no fim de semana aqui no Estoril, você vai ter logo mais no Fantástico. Agora você fica com Profissão Perigo. A Fórmula 1 volta no dia 24 de outubro no Japão. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver.